Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos acomodar, nos ouvir a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca.
Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagados por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em nós minha esperança. Eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel.
tornei meu próprio inimigo. O desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Serei na vossa face o vosso céu e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus.
Nessa celebração, na proclamação do Evangelho, não se diz glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei à escondida. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bufetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: É assim que responde ao sumo sacerdote?
será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és o rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa dele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis os homens, eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, Não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos
entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia de uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-me à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Joelho. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não negarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Amados irmãos, o dia de hoje é extremamente dramático. Nós iniciamos esta celebração da paixão em silêncio, entrando, nos ajoelhando. Nós contemplamos a igreja com o altar desnudado, sem as velas, sem flores ou qualquer outro tipo de ornamento. Nós também escutamos leituras que mexem muito conosco, que falam da morte de Jesus ou da prefiguração da sua morte. Nós também trazemos muitas reflexões para este dia, que nos faz olhar como um todo. Este momento é um momento de conservarmos o silêncio interior, meditarmos, pensarmos em Deus e em nossas vidas. Por isso que farei uma reflexão bem breve, porque a celebração em si fala por si só, com os seus gestos, com os seus símbolos, com os seus significados. E animo-os também a viver, a partir de agora, até a celebração de amanhã da Vigília Pascal, em profundo silêncio, em profunda contemplação. Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, vai ressuscitar amanhã, na Vigília de Páscoa. Portanto, não é amanhã um dia de fazer festa, de confraternizarmos, de ouvirmos músicas altas, de fazermos muitas coisas, mas é dia de contemplarmos o silêncio de Jesus Cristo que está no sepulcro, Jesus que está aguardando a sua ressurreição, que com ele também nós aguardaremos esse evento extraordinário na história da humanidade. Em nenhuma outra religião um Deus morreu por suas criaturas. Somente na religião cristã um Deus precisou assumir a condição humana. Como diz São Paulo, a comunidade de Filipos, esvaziou-se de toda a sua divindade para assumir a nossa humanidade e fazer um de nós, exceto no pecado, e proporcionar a nós a redenção verdadeira. Isso é motivo de muita graça, de muita alegria em nosso coração, entendermos que fazemos parte de uma fé aonde o nosso Deus, aquele que junto do Pai nos criou, veio cumprir a obra da redenção, nos salvando e nos libertando do jugo do pecado. E a primeira leitura dessa celebração de hoje expressa de forma muito clara esse grandioso amor de Deus por cada um de nós. O profeta Isaías, em 6 séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já desenhava como seria a trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo ao ser condenado, à condenação e também à morte. Isaías usa expressões tão fortes que, se nós formos meditarmos a fundo, nós vamos entrar em êxtase diante da profundidade de tais palavras como essa. O homem não tinha forma alguma, não tinha beleza que nenhum homem poderia contemplar. Este homem é aquele que nós conhecemos como nosso Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus. Ali, diante de todo o sofrimento vivido, ninguém poderia olhar para aquele homem e pensar: este é filho de Deus. De tal forma que ele foi humilhado, maltratado, prejudicado pelos homens, mas sobretudo pelo nosso pecado. Que a reflexão que fique para nós também nessa celebração, além do grande amor de Deus pela humanidade, é também a praga do pecado na vida da humanidade. E quando eu uso esse termo praga, porque é uma realidade que se espalha
em nossos corações, em nossas vidas, e muitas vezes é tido como algo normal e natural, mas não é. É por causa do pecado que foi preciso que Deus viesse ao mundo para redimir toda a humanidade e fazer com que o homem ele fosse purificado para uma vida nova. É certo que ao longo da caminhada nós vamos falhando, nós vamos decepcionando o nosso Deus, mas é por meio também da igreja, do sacramento da reconciliação, que nós podemos nos aproximar dele e fazer com que a vida velha que levamos se torne uma vida nova. Foi aquilo que nós escutamos na oração inicial dessa celebração. Que Deus transforme o nosso coração velho em um coração novo. Todas as práticas penitenciais que nós vivemos ao longo da Quaresma só surte efeito em nossas vidas se nós somos capazes de reconhecer que foi para um bem maior, para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de comportamento da nossa parte. Porque se nós vivermos da mesma forma, será em vão. Tem pessoas que fazem algumas penitências no tempo da Quaresma e aí, já no domingo de Páscoa, se entope daquelas coisas que ela fez como penitência. Seja refrigerante, seja um chocolate, seja um doce, seja outras coisas, ou talvez até uma penitência de cuidar mais dos comportamentos morais, e já no domingo de Páscoa já começa a fazer coisas que ao longo dos 40 dias não fez, mas ali não houve muitos frutos na conversão, na mudança de vida do coração daquela pessoa. Só que ao falar isso para vocês, eu recordo também que há aqui o nosso interesse e a nossa motivação, mesmo diante das nossas falhas, de corrermos ao encontro deste nosso Deus, que foi ultrajado pelos homens para que nós pudéssemos receber uma vida que jamais passa. E esse caminho da vida que jamais passa, nós podemos escutar no Evangelho de hoje. E aí eu quero assinalar alguns pontos aqui que são importantes para a nossa reflexão. Não dá para falar de um Evangelho desse tamanho de forma pormenorizada, mas dá para fazermos um link com aquilo que Jesus Cristo vai falando e aquilo que nós vamos vivendo no nosso cotidiano. Nós escutamos no princípio deste Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo reunido com os seus apóstolos, mas também ao seu redor aqueles que iriam prendê-lo, e ali Jesus Cristo, sobretudo com Pedro, presencia uma situação que mexe muito com Jesus Cristo. Pedro vai e corta a orelha de Malco. O que é que nosso Senhor Jesus Cristo faz? Ele fala para Pedro terminar o que ele fez? Ele fala para os apóstolos atacarem os soldados? Não. Jesus Cristo, com um gesto de humildade, ele pega a orelha de Malco e coloca no lugar e ali cura, mostrando que o seu reino, o seu exército, os seus seguidores são homens que promovem a paz e não a destruição, e não os conflitos. E ali também ele aponta para o Antigo Testamento, aonde ele deveria ser um homem entregue sem ao menos resmungar, sem ao menos murmurar, sem ao menos proferir uma palavra de dor, porque assim se cumpria a Escritura, que ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca para nada. Nós precisamos romper também com a cultura de murmurarmos demais, de reclamarmos por falta disso, por falta daquilo, porque o meu emprego ele não está bom, porque a minha família é desse jeito, eu queria que fosse dessa forma. Precisamos fazer o inverso. Em vez de murmurarmos, agradecermos a Deus
por aquilo que nós temos e fazer com que o nosso ambiente, o nosso espaço, seja uma causa de santificação em nossa vida. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha a profunda convicção que naquele lugar não havia homens perfeitos, não havia uma estrutura perfeita, mas que havia no meu coração, no coração de muitos que estavam lá, a certeza de fazer daquele lugar um lugar perfeito, um lugar bom. Não existe um lugar bom, não existe um lugar ideal. Nós sempre vamos querer mais. Só que existe aquilo que nós fazemos para que aquele lugar ele se torne um lugar agradável para se viver, um lugar agradável para se trabalhar, um lugar agradável para comemorar algo. E assim nosso Senhor Jesus Cristo vai caminhando e diante de Pilatos e dos seus homens, ele é confrontado com uma pergunta: o que é a verdade? Para nós, o que é a verdade? O mundo, as mídias, as pessoas colocam que a verdade ela é relativa. Aquilo que eu vivo é a minha verdade, é a verdade que os outros vivem. Para nós cristãos, a verdade ela é perene, ela é eterna. E ela se encontra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, vocês não poderão chegar ao Pai. Sem essa verdade que nós celebramos hoje aqui, que morreu na cruz por cada um de nós não poderemos chegar à eternidade. É por isso que Santo Inácio de Loyola vai dizer: bendita a árvore da cruz, da qual a salvação veio ao mundo. Que deveria ser a destruição da humanidade, se tornou a redenção do mundo. Porque se pensarmos e levarmos a cabo o que Jesus Cristo fez, Ele poderia, por sua vontade, ter destruído a humanidade ali na cruz. Inclusive Ele foi tentado a descer da cruz, mas por obediência ao seu Pai, por obediência ao projeto que a Ele foi confiado, Ele decidiu fazer com que aquilo que Ele estava vivendo naquele momento fosse causa e obra de redenção para as nossas vidas. Só que não muito contente com a verdade que nós carregamos, nós pedimos, assim como os judeus pediram, que seja solto Barrabás e não nosso Senhor Jesus Cristo. Barrabás quer dizer filho do Pai. Jesus Cristo também era o filho do Pai. Vejam, são dois filhos. Um filho ladrão, um filho perseguidor, um malfeitor, foi escolhido em vez do Filho de Deus. Quantas vezes nós também fazemos essas escolhas erradas? Quantas vezes escolhemos Barrabás em vez de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui eu não estou jogando nada na cara de ninguém. Por primeiro, como todos vocês, eu também sou um homem. Sou um filho de Deus e carrego comigo as minhas dificuldades. E essa reflexão, ela parte primeiro para mim do que para vocês. Portanto, todos nós precisamos escolher sempre nosso Senhor Jesus Cristo. E não Barrabás. E não as nossas vontades. E não os nossos prazeres, as nossas decisões. Mas aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. Diante disso tudo, ao olharmos Jesus na cruz, nós podemos nos perguntar: mas por que tanta coisa? Por que tanta barbárie? Por que dessa forma Jesus Cristo teve que morrer? Por causa de mim e de vocês. É isso que nós precisamos sair dessa celebração aqui na mente e no coração. Foi por causa de mim e de vocês que Jesus Cristo fez tudo isso. Foi por causa da humanidade que Ele deixou toda a sua condição, toda a sua realeza e veio para a nossa condição
a nossa materialidade, nos ensinou, nos instruiu, viveu conosco e precisou morrer e depois ressuscitar, para nos mostrar que nós somos preciosos aos seus olhos, que nós somos muito amados e precisamos adotar essa postura todos os dias da nossa vida. Amar como Jesus Cristo amou. É isso que São Paulo diz também à comunidade de Filipos. Tende em vós os mesmos sentimentos que nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os sentimentos de Jesus? A misericórdia, o amor, a esperança, as virtudes, a força, a coragem. Que esse tempo da Páscoa que nós vamos alcançar seja para nós fortaleza em nossas vidas e que nós possamos nos expressar como Santa Teresa d'Ávila um dia disse a nosso Senhor Jesus Cristo: é com determinada determinação que eu quero te seguir. Que nós, com determinada determinação, possamos seguir Jesus Cristo com todas as nossas forças, com todo o nosso ânimo e com toda a nossa coragem. Convido vocês a fecharem os olhos e em breve momento de silêncio vamos refletir mais um pouco daquilo que a palavra nos disse, daquilo que eu coloquei a vocês, daquilo que essa solene celebração nos indica. A nossa celebração é marcada por 3 momentos. Primeiro, nós acabamos de viver, que é a liturgia da palavra. O próximo momento é a adoração da cruz e depois a liturgia eucarística. Como nós bem recordamos, hoje é um dia que não se celebra a missa em lugar nenhum do mundo. Então, antes prosseguirmos para o nosso próximo momento da adoração da Santa Cruz, nós vamos fazer as nossas orações universais, ou seja, as nossas preces em comunidade. Gostaria que vocês pudessem ficar de pé. E após cada invocação das preces, eu farei uma oração. Se vocês quiserem ficar em pé durante todo este momento, vocês podem. Quem quiser também ficar de joelho, pode. Nós só pedimos que, se possível, não se sente nos bancos neste momento. Então fiquem à vontade, quem quiser ficar em pé, pode, e quem quiser ficar de joelhos, também pode. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos em silêncio pela Santa Igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor.
que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o concede são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra o seu coração, seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão,
Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que chamam, dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faremos neste momento a adoração da cruz, como nós vamos proceder. Para contemplar os irmãos que estão lá fora, nós faremos o primeiro momento de desvelar um lado
um pano lá, depois um outro aqui no meio e um aqui na frente. Vocês podem ficar à vontade quanto ao gesto de adoração que vocês farão. Um beijo, ou podem pescar na imagem, de modo que nós só pedimos que vocês façam uma fila única, tá bom? Não façam filas nas laterais, mas uma fila única, certo? Agora eu e o diácono nós vamos nos colocar lá no fundo. Vocês podem ficar de pé ainda. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
leio que com doces pregos sustenta o sublime peso. Santa e fiel, árvore gloriosa, única é a flor, a copa e flor. Ó doce leio, que com doces pregos sustenta o sublime peso. Sacode as pernas, os pés e suas mãos. Ó cruz santa e fiel, árvore gloriosa, única é a flor, a copa e fruto. Ó doce leio, que com doces pregos sustenta o sublime peso. Pega ela. Ó cruz santa e fiel, árvore gloriosa, única é a flor, a copa e fruto. Ó doce leio, que com doces pregos sustenta o sublime peso. Santa e fiel, árvore gloriosa, única é a flor, a copa e fruto. Ó doce leio, que com doces pregos sustenta o sublime peso. Pode, deixa passar, deixa passar.
frutificar a flor, a copa e fruto. Ó doce leiro, que com doces pregos sustenta o sublime peso. Sangue recobre ao
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nesse momento, quem pudesse colocar de joelho, peço que se coloque. Vamos receber a Eucaristia, Jesus em nosso meio. Vamos fazer um momento de silêncio. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior que doar a vida
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nos lembretes, hoje na comunidade Santíssima Trindade haverá via sacra com crianças. Daqui a pouquinho, 17 horas, todos estão convidados a sair daqui e participar lá também. Lembramos que amanhã, aqui às 7 horas da manhã, rezaremos as laudas solenes, a oração litúrgica da igreja. Se você não conhece, tem vontade de conhecer, venha participar conosco. Reforço que amanhã é um dia de pensarmos, refletirmos sobre a nossa vida, sobre Deus, para nós, sobre o seu infinito amor. Não é dia de muita conversa, de muita festa, mas é dia de estarmos com Deus. Então aproveite e venha rezar conosco. Depois, às 18 horas, iniciaremos a Vigília Pascal, dando abertura aí às nossas festividades. Ao sairmos, recordo da importância de observarmos o silêncio, então vamos nos retirando silenciosamente, sem conversar, sem atrapalhar o outro, para que assim nós possamos alimentar esse espírito de encontro com Deus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso povo, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.